O cheiro de mofo e poeira antiga enchia meus pulmões. Eu estava ali, em pé, diante da velha mansão que havia herdado. A pintura descascava, as janelas pareciam olhos vazios e sombrios. Os moradores locais contavam histórias estranhas sobre a casa e principalmente sobre as duas meninas que moraram ali décadas atrás. As gêmeas que não falavam. Diziam que elas se comunicavam de uma forma que ninguém entendia. Um silêncio que gritava. Meu avô, um homem de fé inabalável, sempre me dizia para não temer o que não conhecia. Ele costumava citar o Salmo 23. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essas palavras ecoavam em minha mente enquanto eu girava a chave enferrujada na fechadura. A porta rangeu, abrindo-se para um corredor escuro. A primeira coisa que notei foi um retrato na parede. Duas meninas idênticas, de cabelos loiros e olhos azuis, surpreendentemente claros, me encaravam. Elas usavam vestidos brancos, de pé, lado a lado. Seus rostos não tinham expressão, um vazio que me causou um arrepio. Eram elas, as gêmeas. Enquanto eu explorava os cômodos, a sensação de ser observado ficava cada vez mais forte. Cada rangido do assoalho parecia um passo atrás de mim. As sombras dançavam nos cantos, criando formas que desapareciam quando eu olhava diretamente. Lembrei-me de outra passagem que meu avô gostava, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Eu não estava lutando contra fantasmas de crianças, mas contra algo mais antigo, algo que se escondia naquela casa. Subi as escadas em espiral e o ar ficou mais frio. Havia um único quarto no final do corredor, com a porta entreaberta. Era o quarto das meninas. Duas camas pequenas, perfeitamente arrumadas, como se elas tivessem acabado de sair. Entre as camas, uma pequena mesa com um tabuleiro de Ouija empoeirado. Meu coração gelou. Aquilo explicava muita coisa. Eles não estavam brincando. Estavam tentando se comunicar, mas abriram a porta errada. O apóstolo Paulo nos adverte em 2 Coríntios 11:14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Eles pensaram que estavam falando com espíritos gentis, mas estavam sendo enganados. Olhei para o canto do quarto e vi algo que quase me fez gritar. Um par de olhos azuis, brilhando na escuridão, os mesmos olhos do retrato. Eles estavam ali, no canto, uma figura alta e magra, com longos cabelos loiros e olhos de um azul gelado. Era uma menina, ou que parecia ser uma... Ela estava parada, imóvel, apenas me observando. Onde estava a outra? O silêncio era absoluto, mas eu sentia algo, uma pressão no ar, uma voz que não usava som. Ela estava tentando me dizer alguma coisa. Lembrei-me das palavras de Jesus em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu precisava entender o que aconteceu aqui para que essas almas e esta casa pudessem encontrar paz. Eu não estava com medo. Minha fé era minha armadura. Olhei diretamente para a figura e disse em voz alta: em nome de Jesus, o que você quer? A figura não se moveu, mas a pressão aumentou. Era uma batalha espiritual e eu estava no meio dela. De repente, um sussurro cortou o silêncio. Não veio da menina no canto, mas de trás de mim. Ajude-nos. Eu me virei bruscamente. A outra gêmea estava ali, a poucos centímetros do meu rosto. Seus olhos azuis eram suplicantes, cheios de dor. Ela apontou para o tabuleiro de Ouija sobre a mesa. A peça do tabuleiro, o ponteiro, começou a se mover sozinha, lentamente. Ela não estava soletrando palavras, mas desenhando um símbolo no tabuleiro, um círculo com uma cruz invertida. Era um sinal de profanação, de algo que havia tomado o controle. Elas não eram mais. Eram prisioneiras. Elas haviam aberto uma porta que não conseguiam fechar. Uma presença maligna as usava como marionetes, mantendo-as presas entre os mundos. Elas não falavam, porque sua voz havia sido roubada. Compreendi o que precisava ser feito. A Bíblia diz em Tiago 4,7: sujeitai vós, pois a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eu não estava sozinho naquela luta. Peguei o tabuleiro de Ouija, sentindo uma energia fria emanar dele. As duas figuras me observavam, seus rostos pálidos, esperando. Levei o tabuleiro para a lareira da sala de estar. O fogo ainda tinha brasas. Enquanto o colocava sobre as brasas, um vento gelado varreu a sala, apagando as chamas
e tentando me impedir. As vozes agora eram gritos de raiva, não mais sussurros. Eram vozes guturais, demoníacas, vindo de todos os lugares. Elas não queriam que eu destruísse seu portal. Mas eu persisti. Orei em voz alta, declarando o poder do nome de Jesus sobre aquela casa e sobre tudo que nela habitava. As chamas voltaram à vida com força, consumindo a madeira do tabuleiro. Um grito agudo, desumano, ecoou pela casa, fazendo as janelas tremerem. E então, silêncio. Um silêncio diferente, não mais opressor, mas pacífico. Olhei para a escada. As duas meninas estavam lá, no topo, mas agora elas eram diferentes. Translúcidas, quase etéreas, e pela primeira vez elas sorriram. Um sorriso genuíno, de gratidão. Elas não disseram nada, mas eu podia sentir suas palavras em meu coração. Obrigada. Elas se viraram e caminharam em direção a uma luz brilhante que apareceu no final do corredor e desapareceram. A casa parecia mais leve, o ar mais limpo. A presença maligna havia sido expulsa. A verdade as libertou. Saí da mansão e respirei o ar fresco da noite. A casa não parecia mais assustadora, parecia em paz. Eu olhei para o céu estrelado e agradeci. Muitas vezes, o que mais tememos não são os fantasmas do passado, mas as forças espirituais que não podemos ver. A fé não é a ausência de medo, mas a coragem para enfrentá-lo, sabendo que não estamos sozinhos. Como está escrito em João 4,4, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Aquela noite, eu entendi o verdadeiro significado dessas palavras. A batalha é real, mas a vitória já nos foi garantida. Eu nunca mais olhei para casas antigas da mesma forma. Cada uma tem uma história. E algumas histórias precisam de um final de libertação. Se você já sentiu uma presença que não consegue explicar, ou se sentiu oprimido por uma escuridão invisível, saiba que existe uma luz mais forte. Não lute sozinho. A fé é a sua maior arma. A história das gêmeas me ensinou que mesmo no silêncio mais profundo, a esperança pode falar mais alto, e que com fé podemos enfrentar qualquer vale de sombra, pois nunca andamos sozinhos. Agradeço por ter me acompanhado nesta jornada. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilha, para que mais pessoas saibam que não há escuridão que a luz de Deus não possa dissipar. Fique na paz e até a próxima.